Quando queremos dizer que perdemos o rumo, frequentemente dizemos fiquei sem chão. Nada parece pior. Transmite-se a ideia de que estamos no ar, sem raízes, sem apoio, sem alicerce. Pois foi exatamente o que aconteceu para mais de 1 milhão de sírios que cruzaram a fronteira do Líbano. Os números são incertos, e as piores estimativas dão conta de que o número já ultrapassou a casa de 1,5 milhão de refugiados de uma guerra marcada por insuperável crueldade. Acompanhamos a visita do grupo Caridade Sem Fronteiras ao campo de Jeb Janin. Idealizado por brasileiras que residem no Líbano, o Caridade Sem Fronteiras faz o que pode para minimizar o sofrimento de algumas centenas de pessoas. Contando com a solidariedade de terceiros, mas também lançando mão de recursos próprios, o grupo leva aos refugiados água, roupa, alimentos e remédios. Para não atrapalhar a atividade, mantendo tanto quanto possível a espontaneidade, combinei que faria o registro fotográfico do campo e gravaria imagens enquanto elas agiriam como normalmente o fazem em tais visitas. Assim, aprontei a câmera e passei a registrar rostos tristes, tímidos, adoecidos. As primeiras fotos foram difíceis, como se pecasse contra a caridade ao registrar a miséria e a desesperança. A maioria dos que se encontram naquele campo de refugiados já está ali há mais de 1 ano. Oi, Brasil! Eu vou contar aqui a história desse bebezinho aqui, chamado Mohamed. Nós chegamos aqui na última visita, ele tinha acabado de nascer, ele tinha 1 ano de vida e nós fomos surpreendidas, por pouco nós não auxiliamos no parto dele, a mamãe dele está aqui do meu lado. E a história dele é muito comovente, porque ele já desde a hora que nasceu, né, Mohamed, ele já foi um guerreiro lutando pela vida dele. A mãe dele, na hora do parto, porque as mulheres aqui dentro das próprias tendas, aqui no chão, ela estava sendo auxiliada por 2 parteiras daqui da própria comunidade. E aí, o que aconteceu? Ela, na hora do parto, ela teve o bebê aqui no chão em frações de 1 segundo. Enquanto as outras senhoras foram buscar os panos para enrolar o bebê, um rato, infelizmente, entrou aqui e mordeu o narizinho dele. É uma coisa muito triste, né, Mohamed? Que a situação que eles estão passando por aqui, né, Mohamed? Então, Mohamed, não chora, não chora. O auxílio das Nações Unidas, que já era modesto, foi desaparecendo, deixando contingentes humanos eivados de crianças à própria sorte. Trata-se de uma das maiores crises humanitárias da história, tratada com algum alarde no início da crise, e a crescente indiferença do mundo na medida em que a violência se tornou parte do cotidiano. Sem condições sanitárias, muitas crianças têm piolho, sarna e outras enfermidades. Os homens com saúde trabalham nas lavouras da redondeza, garantindo algum sustento. As mulheres, os velhos e as crianças permanecem naquele nada em que as horas demoram a passar. Horas que se alongam na desesperança, horas que se tornam cada vez mais pesadas pela falta de perspectivas de que a situação na Síria se normalize nos próximos meses. Há quem preveja mais 1 década de conflito até que surja um horizonte de paz. Segundo um diplomata com quem conversei em Beirute, é preciso que a situação piore ainda mais para que, enfim, comece a melhorar. As imagens de refugiados chegando na Europa contemplam um contingente pequeno, com predomínio de pessoas jovens e mesmo saudáveis, cujos braços serão úteis nas fábricas do velho continente. Mas quem acolherá os velhos? Quem tomará em seus braços as crianças cuja infância foi ceifada? Como as imagens revelam, em alguns momentos a distribuição dos gêneros levados pelo Caridade Sem Fronteiras torna-se um pouco caótica. Faz parte, por conta da ansiedade daquela gente, cujos conflitos se produzem em meio a uma situação já muito difícil. Contamos com a ajuda de Lisiane Haddad para ouvir de algumas pessoas um pouco de suas mazelas, um pouco de sua história.
E como vocês viram, as tendas deles não suportam o gelo, a neve. E aqui, o ano passado, no inverno passado, gelou até 1,5 metro. Teve crianças que morreram de frio. يعني ما عاد نعرف عيشتنا شلون تصير والله ما عاد نعرف عم يروحوا اطفال يلقطوا من الحاويات الزباله عم ياكلون. Eles têm, às vezes chegam, as crianças procuram a comida no lixo para comer. بقى منشكي امرنا لله بس. Agora só tem esperança em Deus. Só esperança em Deus. Quando nos despedíamos e o ônibus lentamente se afastava, escutamos as crianças gritando, em sinal de agradecimento, com um entusiasmo que nem mesmo nós, brasileiros, conseguimos demonstrar fora dos campos esportivos. Olá, amigos do JP Sem Fronteira. Nós estamos aqui no Líbano, no Vale do Bekaa, ao lado de Renata Grilli, que foi a fundadora de uma organização chamada Caridade Sem Fronteiras. É digamos assim, com muito orgulho, nós dizemos que é uma espécie de primo querido, JP Sem Fronteiras e Caridade Sem Fronteiras. Renata, como é que tudo isso começou? Isso começou um ano atrás. Eu cheguei aqui no Líbano através do meu marido. Meu marido veio trabalhar aqui por causa do governo. E me deparei com essa situação aqui do Líbano, dos refugiados. Então, andando pelas ruas do Líbano, eu fiquei, principalmente em Beirute, né? Fiquei comovida com a situação dos refugiados na rua, os pedintes. E aí foi quando eu tive a ideia de criar essa campanha, que começou aqui no Líbano, né? Logo depois eu postei essa campanha na internet e prontamente eu fui acolhida por várias brasileiras, da comunidade de brasileiras aqui. E nesse grupo que nós formamos, nós criamos o Caridade Sem Fronteiras. E faz quanto tempo a criação? Ele começou faz um ano, nós estamos completando um ano agora. Foi exatamente dia 29 de julho, quando tudo começou. Foi a nossa primeira visita ao acampamento aqui em Jib Janine, que fica mais ou menos 1h30 de Beirute e fica bem na fronteira mesmo com a Síria. Qual é a ideia do futuro? Quer dizer, a gente não sabe. Espera que a crise aqui no Oriente Médio se resolva com a maior brevidade possível, mas isso, infelizmente, a Deus pertence e não se enxerga no horizonte. Aquilo há muito otimismo. Mas não nos interessa isso, interessa saber o que vocês pretendem para o futuro, porque a organização, como é muito séria, né? Como não visa, evidentemente, não há manuseio de algum de espécie, e as pessoas mesmo que pertencem à Caridade Sem Fronteiras, são elas quem financiam essas operações e reúnem doações de amigos e pessoas interessadas. Qual é o futuro? O que vocês imaginam projetar para o futuro? Então, nós estamos completando um ano agora de campanha e estamos começando uma segunda fase da campanha. O que acontece? Nós temos a campanha, ela tem um foco aqui em Beirute, né, onde toda a comunidade brasileira, digamos assim, nos ajuda, a comunidade internacional também, através dos diplomatas, nos ajudam também, doando mantimentos, roupas. E nós temos também a campanha no Brasil. No caso do Brasil, a gente faz uma arrecadação de mantimentos e também de todo o material escolar. A gente recebeu exatamente no início do ano passado, um carregamento de livros escolares doados pela Escola Americana do Rio de Janeiro. E então todos esses donativos que são arrecadados, eles chegam aqui no Líbano para a gente através do apoio da Marinha do Brasil. Nós temos um navio aqui da Unifil que faz essa troca a cada 6 meses, é quando os donativos do Brasil chegam para a gente. Nessa segunda fase da campanha agora, nós estamos firmando algumas parcerias. No caso, com o supermercado, que vai ser possível as pessoas comprarem cestas básicas em qualquer lugar do planeta, qualquer país, fazer a compra na internet e nós pegamos essas cestas básicas aqui no supermercado, aqui perto do acampamento, onde fica muito mais fácil até para locomoção, para a parte logística nossa aqui no Líbano. E também nós estamos firmando uma parceria agora com o Esporte Clube Sírio, que é o Clube Sírio lá em São Paulo, que ficou sabendo da nossa campanha. O marketing do clube já está em andamento para colocar essa campanha e que esses donativos possam chegar para nós aqui no Líbano no próximo navio. Renata, aqueles que nos assistem, se eles quisessem eventualmente entrar em contato ou ajudar a
Caridade Sem Fronteiras. Que tipo de... Tu tens o endereço na internet? Tu queres declinar para a gente ver? Claro, a gente tem a página no Facebook, que é a página principal da nossa campanha, é Caridade Sem Fronteiras Líbano. Se vocês colocarem Caridade Sem Fronteiras Líbano, vocês vão achar a nossa página. É fácil de localizar, porque essa é a bandeira aqui do Líbano, né? Essa união Líbano-Brasil é a foto da nossa campanha no site. E também pode ser meu e-mail pessoal também, qualquer pessoa que quiser participar, meu e-mail é rgrilli@uol.com.br. Muito obrigado, Renata. A gente espera que isso tenha muito sucesso, né? E que a gente escute essa organização só crescer no futuro próximo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Eu estou agora aqui ao lado da Zilda Neves, né? Naves, né? Perdão pelo engano aqui. A Zilda Naves, que mora no Líbano há 24 anos só. 24 anos. É. E são esses anos todos, tu presenciaste o Líbano aqui, logo que acabou a Guerra Civil, tu chegaste aqui e o Líbano estava arrasado, né? Exato. Eu cheguei aqui no pós-guerra, né? Da guerra que começou em 1975 e se estendeu até 1990. Então, quando eu cheguei em 1991, o Líbano tinha um panorama completamente diferente do que é hoje. E estava totalmente destruído pelas guerras e tal, porque nós tivemos, eu falo guerras porque nós tivemos guerras, né? Guerra de Israel contra o Líbano, guerra civil dentro do Líbano, guerra religiosa dentro do Líbano. Então foram várias, em 17 Agora, anos. Mesmo que eu só fiz esse comentário inicial para lançar a pergunta seguinte, viveste o final da Guerra Civil, viste a situação, o Líbano, a cidade destruída de Beirute, depois uma guerra muito intensa também com Israel, mas mesmo assim, o que o povo libanês sofreu naquele momento, dá para fazer alguma comparação com aquilo que o povo sírio vem sofrendo agora? Eu acho que dá sim, viu? Porque a gente não pode esquecer que o povo libanês também foi refugiado, né? Hoje muitos esquecem desse detalhe, porque eu mesma, em 2006, quando houve uma guerra aqui, eu também me refugiei. Eu me refugiei na Síria, depois na Jordânia e depois fui para o Brasil. Fiquei 2 anos, quer dizer, eu me refugiei na minha própria pátria e retornei ao Líbano. Mas então dá para fazer essa comparação. Porque guerra é guerra e eu sei muito bem como é que as pessoas se sentem quando estão fugindo de uma situação dessas. E principalmente aqueles a quem nós ajudamos agora, que são gente que, primeiro, já vivia em situação de calamidade, de pobreza mesmo, né? Já eram pessoas que viviam na pobreza. E com a guerra piorou muito a situação delas. Tem muitos que saíram fugidas com a roupa do corpo, até sem documentos. Então... A gente poderia dizer que elas saíram da pobreza para a penúria absoluta, Exatamente. né? Gente que não tem nada. Vocês veem, nessa experiência que vocês tiveram aqui, nesse tempo todo, já têm feito várias visitas, né? Vocês têm visto algum progresso nos acampamentos? Ou seja, há uma satisfação de voltar e dizer, não, acho que a coisa melhorou, os que estavam aqui foram embora, ou a coisa está estagnada? Não, o que nós sentimos é o seguinte, olha, com essa abertura que agora está tendo das pessoas poderem sair dos campos de refugiados, do Líbano, da Jordânia, da Turquia, e estão se espalhando aí pela Europa, então parece que está diminuindo um pouquinho, né? Pelo menos aqui no Líbano. É o que eu sinto, eles estão preferindo ir para a Europa, porque aqui eles não têm recebido tanta ajuda assim, sabe? Quer dizer, eu acho que as ONGs que ajudam aqui ainda não são suficientes para atender todo mundo. E a ONU também não tem ajudado de uma maneira que dê para sustentar essas pessoas aqui dentro. Essa é uma pergunta interessante. Nós acabamos de voltar de um acampamento que vocês têm acompanhado já há bastante tempo. A ONU, não diria se retirou, mas ela tem se omitido nessa altura não tem mais aparecido por lá, provavelmente. Eu acho que eles estão diminuindo muito a presença nos campos de refugiados, estão deixando de cumprir o papel deles nessa hora, porque é muito importante que eles continuassem atendendo essas pessoas até que fosse resolvido esse problema da guerra. E o que nós estamos sentindo é que eles estão se afastando, estão se retirando da situação e
Quando tem um campo que consegue uma ajuda de ONGs ou de voluntários, como é o nosso grupo, graças a Deus, eles conseguem sobreviver, mas tem lugares que não estão conseguindo. Então, o que está acontecendo? Eles estão indo mais para Beirute, eles estão esmolando mais, estão virando, como fala, aqueles que moram na rua, né? Moradores de rua, os sem teto. E isso está criando um problema social gravíssimo também no Líbano. O assunto é muito vasto, eu só vou fazer uma ligeira provocação aqui. As pessoas que estão no Brasil, elas se dizem frequentemente, eu mesmo tenho um tio, que se dizia sírio-libanês, uma coisa muito interessante, né? Ah, de onde você é? É raro alguém dizer eu sou sírio, eu sou libanês, eu sou sírio-libanês. De forma assim, sintética, dá para explicar por que isso acontece? Por que as pessoas se dizem sírio-libanesas? É porque na ocasião que migraram para o Brasil, as pessoas primeiro iam com passaporte turco na época da grande migração, né? E na verdade, a Beirute, uma parte do Líbano, ficava nas mãos da Síria. Tá? Beirute era da Síria na ocasião. Então, por isso eram chamados de sírios libaneses. E continuam até hoje, né? Mas eu acho que a tendência agora está diminuindo. Hoje já são mais libaneses e mais sírios. Eu fiz essa provocação apenas para você refletir a respeito, buscar, se informar, ler, porque esses países são países cuja independência é muito recente, né? Quer dizer, o Líbano é 1943. 1943, né? E a Síria... A Síria não... mas são todos eles no século XX, ou seja, é todo um Oriente Médio que se transforma, cujas fronteiras têm um pouco de artificialidade também. É complicado. Amigos do JP Sem Fronteiras, nós não somos áulicos, a gente também faz meramente provocações. Muito obrigado, Zilda. De nada. Muito obrigada a você. Obrigado.